Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou jornalista, escritor, professor de inglês e português e eu estou aqui desta vez para inaugurar essa playlist no meu canal, Emildo Coutinho. O assunto da playlist é sobre o meu livro, Jamais Serás um Dimas Drauman. A partir deste livro, eu falo sobre o jornalismo atualmente, faço algumas considerações sobre a profissão, e isso é justamente o que gerou esse livro. Eu tinha uma coluna chamada Ilusões Perdidas, num jornal que eu ditava. Ilusões Perdidas é uma referência a um livro do Balzac, escritor francês, que na obra chamada de Ilusões Perdidas, que faz parte da comédia humana, ele aborda nesse específico volume questões jornalísticas. Então para minha dissertação de mestrado, eu parti de obras de ficção na literatura portuguesa, né, português brasileiro, português europeu, e uma ponte entre o português do Brasil e o de Portugal através de um escritor específico. Cada escritor eu vou falar mais futuramente, né, vídeos que eu postarei aqui, mas eu quero ficar mais em cima do livro que eu escrevi. Então, a partir dessa coluna, que era publicada num jornal impresso e também online, né? Eu postava os textos no LinkedIn, na minha conta no LinkedIn. A partir dessa coluna, eu escrevi esse livro. Ele é isso e muito mais. Na questão jornalística, foi a partir da coluna que eu comecei a levantar questões assim da minha época que eu atuei no jornalismo, quase 3 décadas. Eu alinhava cada assunto da coluna com coisas que estavam acontecendo no momento, dia do jornalista, dia da imprensa, do rádio, quando eu comemorei, né, a data da minha formatura no jornalismo, coisas que acontecia, né, eu linkava, né, eu pegava como gancho, melhor dizendo, para usar um jargão profissional, e escrevia a coluna. Isso na parte do jornalismo, eu comecei a mapear ali, coloquei uma série de assuntos que depois serviu para eu abordá-los no livro. E esse livro ele vai além, eu falo também da infância, através de um alter ego, né? É um romance autoficção. O meu alter ego, o personagem é chamado de José Renato Ribeiro. Então José Renato Ribeiro é esse jornalista, ele lembra da infância, do tempo que ele passou, né, na graduação, na faculdade de jornalismo, na UEPG em Ponta Grossa. Não é cronológico, então ele, conforme ele vai lembrando das coisas, a história vai se desenrolando não cronologicamente. Ele se lembra de um momento, um período de 5 anos que ele morou nos Estados Unidos. Lá ele trabalhou também em jornal norte-americano, inclusive quando ele retornou ao Brasil, fizeram uma entrevista com ele contando sobre a história dele. Ele fala também de dramas pessoais, familiares. Então é um livro muito, muito bom. Eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro, porque, como eu falei, ele fez parte da minha dissertação de mestrado. Então eu analisei a minha própria obra junto com mais 7 obras que trata do mesmo assunto. Ao longo da minha vida como leitor, eu comecei a colecionar, né, entre aspas, assim, né, passagens de livros de ficção que eu vi assim a perda da ilusão com o jornalismo. Aí eu fui guardando, né, como um leitor muito de observar, eu comecei a guardar essas coisas e depois eu coloquei tudo numa dissertação de mestrado, analisei as 8 obras, junto com a tecnologia que eu fiz na UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
E então eu misturei jornalismo, literatura e tecnologia. O título da minha dissertação foi Adeus às Ilusões, frustração com o jornalismo em alguns romances em português. E daí, entre parênteses, ou o comércio que envenena, jornalismo que mata e técnica sem saída. Eu peguei essas referências, né, essas palavras das obras que eu analisei e também uma referência à escola de Frankfurt. Os intelectuais de Frankfurt, como Adorno e Horkheimer, eles olharam o jornalismo como um produto cultural que visa o lucro e como uma empresa como outra qualquer e a serviço dele como funcionário, como mão de obra desse, desse, desse jornalismo inserido na indústria cultural como um produto como outro qualquer da indústria, né, cultural, o jornalista, né, visando ali a sobressair, buscando o que a gente chama no jargão profissional um furo, e nisso vem muitas vezes sensacionalismo e coisas do gênero. Então é uma empresa que visa o lucro, né, através de conquista de leitores, pessoas que anunciam, querem ter retorno, então precisa ter leitor, aí acaba criando um círculo vicioso, digamos, né? E hoje em dia a gente vê isso, né? Ainda mais mesclado com os chamados youtubers, que se dizem jornalistas. Então, assim, a coisa chegou a um nível bem mais além do que a escola de Frankfurt e seus intelectuais, que eu diria, assim, para trazer um novo intelectual, que nós adentramos no que Sigmund Bauman, outro intelectual alemão, chamou de modernidade líquida. Então, hoje em dia é difícil você ver toda essa produção de notícia se transformando a cada dia, né? Hoje, né, vemos, como eu falei, youtubers se dizendo jornalistas. Até teve uma mulher que ela foi investigada nos atos terroristas do 8 de janeiro, e eu fiquei surpreso que perguntaram a profissão dela, ela se disse jornalista. Antes de ser presa, a senhora trabalhava de quê? Sou jornalista. A senhora é jornalista. Sim, senhor. Depois eu vi que na verdade ela era uma youtuber, uma influencer ou influenciadora. E depois, de fato, teve um jornalista que se envolveu ali na questão da bomba, né, que quase, né, estava a caminho de ser detonada, né, explodida lá na rodoviária de Brasília. Foi um jornalista que levou o terrorista que estava com a bomba e foi condenado a 6 anos de prisão, e o próprio sindicato, né, dos jornalistas e associações demais lá cancelaram o registro dele, né, alegando que jornalista não faz terrorismo. Então, assim, a gente está vivendo um momento bem peculiar, né, remete de fato à ideia do Bauman, mas por outro lado, nós temos que saber, né, você, diante de tanta informação, você saber selecionar o que é verdade e ir nas fontes, né, descobrir o que é mentira, né, separar o joio do trigo, e o que vem permeado de ideologias. E aqui eu vejo também não só essa extrema-direita com as suas mentiras industrializadas, praticamente, né, vamos dizer, né, criou-se grupos e um escritório mesmo, assim, de criação de mentira. Inclusive eu fui vítima disso, futuramente a gente vai falar sobre isso. E do lado da esquerda, às vezes você vê assim, nesses youtubers, que às vezes são jornalistas, outras vezes não, manchetes para atrair público. Então você vê se a casa caiu, daí você vai ver a casa ainda não caiu, agora vai, não vai, agora vai ser preso, não é preso, tem todo um trâmite legal, né? Uma burocracia jurídica que tem que transcorrer, e não é daquele jeito, e vai passando o tempo e a gente vê que as coisas demoram a acontecer. Mas por que eles fazem isso? É para atrair leitores, daí visualizações, né, visualizadores público. Aí coloca aquela capa ali chamativa, muitas vezes com palavras bem assim fortes, né? E aquela coisa, curta, compartilhe, você vai curtir, curta agora, senão você esquece e tal.
não deixa de ser um produto à venda, mesmo na internet, mesclado com youtubers, é a mesma coisa. Então eu também vou abordar um pouco disso e vou ao longo dos vídeos falar do meu livro Jamais Serás um Dimas Drama. Eu vou colocar o link para aquisição, quem quiser comprar um livro que eu indico muito. Artisticamente falando, ele é muito interessante porque eu usei fluxo de consciência, monólogo interior, né, aquele pensamento do personagem, e os diálogos não são diretos. Então eu peguei tudo isso, a minha experiência no jornalismo, coisas do gênero, né, que eu vivi, coloquei num alter ego, num personagem, junto com, ou melhor dizendo, através de uma narrativa criativa. Então as pessoas que leram gostaram demais, e modéstia à parte, eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro. Nos vemos na próxima e até mais.